Desejo Fatal, série original Netflix. A primeira parte já está disponível na plataforma. Antes de prosseguir falando sobre essa série, gostaria já de antemão avisar para vocês que eu fui surpreendido. Eu vi que essa série tinha 7 episódios de 30 minutos. Assisti. No final do primeiro, eu me surpreendi, pois a série ela não fecha. Eu busquei no aplicativo da IMDb e percebi que são 14 episódios e conforme os próprios sites, todos eles iriam estrear ontem, dia 7 de julho. Mas não, apenas a Netflix só lançou 7 e eu não sei quando que vai lançar os próximos 7 episódios. Por esse motivo, esta é a primeira parte. Netflix faz isso pelo jeito várias vezes. A única diferença é que as outras vezes eu senti que houve uma pré-informação antes de que é a primeira parte, vai ter lançamento da segunda, já essa não, só lançou e a gente que aguarde o pronunciamento de lançamento da próxima temporada. Mas enfim, Desejo Fatal conta a história de Nandil, uma professora de direito de uma universidade que tem sentido atos estranhos do seu marido, comportamentos estranhos do seu marido, principalmente depois que ela teve um aborto. Ela se sentiu muito culpada, muito pressionada, muito julgada pelo seu marido depois que ela depois que ela teve esse aborto. E ela viu e ela vê constantemente comportamentos estranhos do seu marido que possivelmente pode estar tendo relação extraconjugal. Em um final de semana, Nandi, junto com a sua melhor amiga, ela acaba conhecendo um jovem Jacob bem bonito, boa pinta, e ela acaba cedendo para esse jovem, se apaixonando e sentindo aquilo que ela não sentia há muito tempo. Mas isso pode acabar complicando todas as coisas. Bem, essa é uma série que eu particularmente gosto de toda a atmosfera que a série acaba trazendo. Ela é um pouco problemática. Se você ficar olhando, se você ficar analisando, você vai encontrar algumas falhas, alguns erros, seja nas atuações, seja mesmo até no próprio roteiro, mas enfim, a série, ela de início, ela traz uma atmosfera bem interessante sobre feminicídio, mulheres que são mortas, que são acusadas, as vítimas que são pré-julgadas, que já não são levadas a sérios, que são sempre menosprezadas, traz um pouco dessa atmosfera sobre o feminicídio e junto com essa trama da Nandi, dessa advogada, mãe, e que depois desse aborto sente uma grande pressão sobre si, já que o marido a vê como culpada desse aborto, já que ele queria tanto ter um filho, queria tanto ter um garoto e ela, após esse aborto, ela recebe todo esse julgamento e também o afastamento, o esfriamento desse casamento. Ela não está muito bem, sua vida amorosa, sua vida de casal não está muito quente como deveria. Ela tem certos desejos, certos anseios, mas ela busca sempre satisfazer consigo mesmo, já que o seu marido não se liga tanto, não se importa tanto com ela, e isso ainda piora quando ela percebe comportamentos estranhos, né? Que podem até mesmo gerar essa traição. Outro elemento que acaba contribuindo bastante para essa atmosfera ali de pré-julgamentos das mulheres, de opressão das mulheres, é o fato da sua melhor amiga acabar tendo acabar passando por diversas dificuldades, por problemas psicológicos devido a algo que ela presenciou no seu passado e que ainda a atormenta e que ainda mexe bastante com o seu comportamento. Ela que desistiu da sua carreira e que atualmente ela acaba tirando a sua própria vida, mas a Nandi não acredita muito, né? Tem uma dificuldade em acreditar de que a sua melhor amiga teria tirado a sua própria vida. Dito tudo isso, toda essa atmosfera, volta do filme com um plano de fundo, como um contexto por baixo dos panos do feminicídio, é bem bacana, é bem interessante, ainda mais com essa atmosfera desse marido que possivelmente está atraindo, e ela ao encontro de um rapaz jovem, bem mais novo do que ela, que poderia ser o filho dela,
que consegue satisfazê-la sexualmente, acaba contribuindo ainda mais para toda essa atmosfera. Mas a série ela não vai para esse caminho. Ela acaba mudando todos os seus planos e ela acaba se desfazendo dessa primeira trama em volta ainda desse feminicídio e acaba construindo ali umas outras tramas, subtramas e em volta dos seus personagens. Mistérios envolvendo Leonard, o marido de Nandi, sobre o seu passado, sobre uma investigação e até mesmo o motivo no qual ele se transformou em juiz atualmente. O irmão dele, o Vuyu, que no passado já teve relações com a Nandi, e que atualmente estava com a melhor amiga dela, que acabou que acabou se matando. Inclusive tem toda uma investigação que o Vuyu está envolvido, que também dá uns alertas de possivelmente estar tendo casos com a Nandi, até mesmo desse jovem bonito, boa pinta, que satisfaz as necessidades da Nandi, esse jovem, o Jacob, começam a aparecer suspeitas de que ele não é um bom moço, de que ele não é aquele salvador da pátria, que é a pessoa boa, é, devido às perseguições, devido até mesmo ele estar se aproximando bastante por meio de mensagens de texto, investigando a vida da Nandi e também da sua filha, do marido, mas há algo no passado dele. Enfim, são muitas tramas, subtramas que acabam aparecendo dentro desta série. Algumas acabam sendo bacanas, outras nem tanto, só atrapalham da história, mas eles vão se diluindo daquela trama envolvendo o feminicídio, da culpabilidade das mulheres em cima das atitudes dos homens, a culpabilidade das vítimas em cima ali dos acusados, e acaba se transformando em uma série de mistério onde tem muitas tramas, subtramas e que possivelmente tem um jogo de investigação, um jogo de culpabilidade de um inocente e de vingança, de traição, e assim a série ela acaba indo para um outro caminho, acaba sendo agradável, de fato eu gosto, mas é um outro enredo, é uma outra narrativa, e isso então prejudica um pouco aquela primeira história bacana que estava sendo construída. Uma coisa bacana sobre essa série é de que toda a trama a principal acaba sendo interessante, por mais que as atuações não cooperem tanto para isso. Os personagens eles são bem tridimensionais, dá para compreender essa tridimensionalidade que a história traz, mas as atuações não cooperam bastante para isso. Por exemplo, o personagem Jacob. Em alguns momentos ele tem uma interpretação do Garen, do jovem inocente, que ama a Nandi, e há uma certa inocência nele. Em um outro momento, eu tenho uma outra interpretação dele mais com raiva, com semblante muito mais irado, revoltado, em busca de vingança, com sede de vingança, com misterioso. E as duas interpretações não parecem partir do mesmo personagem, não conseguem se conectar. São basicamente duas cenas diferentes e dois personagens diferentes, por mais que seja o mesmo, o Jacob. Então, por um lado de construção de narrativa, né, de história, é bacana pois, por trazer personagens tridimensionais, da mesma forma que um personagem é bom, ele também pode ser ruim. Então a série ela não é maniqueísta, só que por outro lado, os atores, eles não conseguem contribuir para que essa interpretação possa contribuir, para essa atuação deles possa contribuir para essa necessidade da história, tanto do Jacob quanto do Leonard, que tem um certo momento que ele parece ser o cara ruim, o cara que pode culpar, que vai ir para cima da Nandi devido a algo, mas em um certo momento a gente vê que esse rapaz
que esse homem ele é inocente, que ele é uma boa pessoa, em que ele só sofreu devido a essa perda, mas está em busca de reconstruir o casamento, está em busca da aproximação da Nandi, está em busca de lutar pela sua família, mas depois tem uma outra trama sobre o seu passado que pode sim ter feito algo ruim para uma outra pessoa, então mostra que ele não é tão bom assim, não é uma pessoa tão bacana, então deixa uma série dinâmica, mas a atuação não coopera tanto para essa versatilidade do roteiro, a personalidade dos atores e a interpretação deles não consegue cooperar, não consegue ter a nuance necessária para fazer sentido ou para cooperar com essa narrativa. Por mais que eu goste da forma como o roteiro trata, os atores eles não conseguem seguir esse caminho. Da mesma forma, até mesmo a própria Nandi, ela tá flutuando em tudo, ela é a protagonista dentro dessa história. Ela tem esses desejos, ela tem esse anseio, ela se sentiu um nada devido ao seu passado, devido ali a perda do seu filho, ela quer recuperar, ela sente prazer com outro rapaz, um rapaz misterioso, mas que se aproxima dela, e ela fica um pouco indecisa, mas parte para cima dele e tem os seus desejos atendidos, mas quando há uma suspeita de desse rapaz está ultrapassando certos limites a uma certa ação dela de não saber exatamente como lidar com isso e da mesma forma a atriz não consegue seguir ali, não consegue proporcionar o que o roteiro pede, não consegue trazer uma personagem, uma interpretação dúbia para essa personagem e assim o texto acaba se por mais que tenha tem diversas falhas ali de das subtramas, a atuação não consegue satisfazer a necessidade do roteiro e da própria série. Em relação às cenas quentes, às cenas picantes, a série é muito boa nisso, não tem uma quantidade enorme dessas cenas, mas as que tem, elas são bem desenvolvidas, tem até uns sonhos que acabam sendo colocados e preenche uma certa lacuna de o bizarro, mas é o sonho, então tá tudo aceitável. Tá muito melhor do que aquela série nacional da Débora Nascimento, onde eles faziam sexo em qualquer parte, até mesmo no estacionamento. Aqui a personagem faz no estacionamento, mas só que é o sonho dela, é o pensamento dela. O cara acabou de trocar ali, acabou de consertar o carro dela e ela simplesmente vê ele ali sem camisa e já sente o desejo, mas é um sonho, e aí tá válido, é o sonho. Então, e as outras cenas são dentro da casa, são dentro do quarto, e essas cenas não são muitas, não, mas eu acho que cooperam para dentro dessa proposta de fazer um conteúdo um pouco mais picante, mas que tá em volta desse desejo da necessidade de atender as necessidades dos seus desejos e um pouco mais picante, né, para agradar o público. O público gosta, na é verdade? Bem, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Não esqueça de curtir esse vídeo, assinar o canal e até a próxima, pessoal. Tchau.